Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Muito bom estarmos na casa do Senhor nessa noite, para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. E eu quero te convidar a ficar de pé, por favor, nós vamos orar, para começarmos a lição dessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por essa noite preparada pelo Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na casa de Deus. Muito obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Obrigado pelo presente que é o Espírito Santo conosco todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado pela liberdade que nós temos de ouvirmos a Tua palavra nessa noite, a liberdade que temos de poder estar na Sua casa. Muito obrigado. Obrigado por cada um dos benefícios que o Senhor tem nos feito. Graças te damos por isso. Toma este lugar agora na Tua presença, toma esse ambiente nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa vida aqui, prepara o nosso coração para ouvirmos a Sua voz nessa noite. A voz de Deus, é a Tua voz que precisamos ouvir, Senhor, é a Tua palavra, palavra que traz esperança ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo possa ministrar sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite, e que tudo seja feito para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Hoje nós vamos entrar na segunda parte do livro do Apocalipse. A primeira parte nós encerramos na semana passada, o pastor deu as duas últimas aulas sobre as duas últimas igrejas, e hoje nós iniciamos a segunda parte desse livro tão importante. Tem sido uma bênção na sua vida? Amém. Tem sido uma bênção estudar esse livro esses dias para mim também. A lição de hoje é a lição de número 9, ela traz como tema o que está por acontecer. Ela vai trazer como tema uma visão do céu. O alvo da lição de hoje é nos fazer entender melhor como é o céu. Nos levar a entendermos também que Deus, Ele é glorificado acima de tudo e de todas as coisas. O objetivo da lição de hoje é fazer com que a gente entenda, compreenda um pouco melhor essa dimensão que nós chamamos de céu. Não exatamente esse grande espaço azul que a gente vê sobre a cabeça quando a gente sai lá fora. Mais do que isso, é entendermos o céu pelo lado de dentro. E isso é um grande desafio e, ao mesmo tempo, se torna uma bênção para a nossa vida. Entendemos que Deus, Ele é exaltado e glorificado por todos os seres, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E eu começo aqui com uma reflexão com vocês. Imagine que hoje você fosse convidado por Deus para entrar no céu. Como é que você se sentiria? Será que seria algo maravilhoso? O que vocês acham? Maravilhoso. Entrar no céu. E talvez essa seja a grande esperança que a gente carrega no coração, não é verdade? A esperança, segundo a promessa de Deus, de que um dia, cada um de nós aqui, estaremos para todo sempre nesse ambiente glorioso na presença do Senhor, o nosso Deus. E é exatamente esse o convite que João vai receber de Deus e que nós vamos estudar nessa noite. A palavra diz assim que Deus se volta para João e faz o seguinte convite para ele: sobe para cá. João, vem aqui. E diante daquela tão maravilhosa revelação que João vai receber, uma revelação que é praticamente indescritível. Como descrever
descrever tudo aquilo que ele vai contemplar do outro lado da porta. Como é que João vai apresentar isso para nós hoje? Ele procura traçar um paralelo, um comparativo com aquilo que ele conhece e que a igreja também tem conhecimento, a fim de que a igreja dos seus dias e nós hoje possamos assimilar o conteúdo que a mensagem vai apresentar. Diz o texto, e eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos. Apocalipse 4, versículo 1. Acharam? Diz assim, 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Agora vai lá para Apocalipse 5, versículo de número 13. Diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Depois destas coisas, João diz: eis que olhei e eu vi uma porta aberta no céu. Guarde isso, porque isso vai ser importante. João vai ser convidado a participar de um culto de louvor e adoração a Deus. Ele diz: eis que olhei e eu vi uma porta que estava aberta. Como é que a porta estava? Aberta. A porta, simbolicamente, representa a pessoa bendita de Cristo. Eu sou a porta pela qual as ovelhas entram, eles entrarão e sairão e encontrarão pastagem. A porta ainda hoje, ela continua aberta. A porta para a salvação. E quando ele vislumbra aquela porta, lembra que no início do estudo do livro nós passamos pelaquela passagem que dizia que ele ouviu por detrás de si uma voz como voz de trombeta, que chamou a atenção dele. Agora ele escuta a mesma voz, aquela voz poderosa que chama a sua atenção, e essa voz agora vai fazer para ele um convite. Sobe para cá. João, venha. Venha, porque eu vou mostrar para você as coisas que devem acontecer. E João, então, tomado no espírito, agora ele se vê diante desta porta. E ao passar por ela, a ideia é que ele entra em uma sala. E a primeira coisa que ele vai ver nessa sala é um trono. João está agora na sala do trono. E quando ele se depara com aquele trono, ele olha e vê que no trono alguém está assentado. E a aparência desse que está no trono, ela é tão grandiosa, tão majestosa, que ela se torna quase que indescritível, e é a melhor palavra que ele encontra para trazer uma ideia de como é a aparência
daquele que está no trono é a seguinte: ele me lembra pedras preciosas, pedras como jaspe e sardônio, pedras que nós encontramos no Antigo Testamento, que faziam parte da indumentária do sumo sacerdote, a primeira e a última pedra, ou seja, ele é o início e é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. Quartzos, essas pedras eram quartzos. O jaspe, uma pedra cristalina, quase que transparente. Sardônio, uma pedra avermelhada com alguma tonalidade de laranja. E quando se misturava o vermelho com o laranja, aquilo ia tomando uma cor amarronzada. E em alguns casos, até verde. Alguns dizem que essas cores trazem o significado cristalino de graça. O vermelho, o laranja, o marrom apontam para a ira de Deus, ao passo que o verde representa a sua misericórdia. A aparência dele é graciosa demais, eu não consigo explicar como ele é. O máximo e o melhor pelo qual eu posso representá-lo é como que se fossem pedras preciosas. E no trono dele existe um detalhe: ao redor do trono existe um arco celeste, aquilo que eu e você chamamos de arco-íris, o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E colocarei o meu arco no céu, para me lembrar da aliança que tenho com vocês, a fim de que a terra jamais seja novamente destruída por meio da água. A visão dele vai se ampliando naquela sala. Ele olha e vê que ao redor do trono agora existem 24 outros tronos. E assentados nesses tronos, 24 anciãos. Senhores de cabelos brancos. Essa é a ideia que a gente geralmente tem, não é? Eles estão vestidos de vestimentas brancas, o que simboliza a pureza, a santidade, vestes de justiça, vestes talares. Trazem em suas cabeças coroas de ouro. Os 24 anciãos vão representar, na visão de João, o governo do homem, o governo humano. Que mais tarde, na continuação da sua revelação, esse governo se prostra e se rende diante da majestade e da grandeza daquele que está sentado no alto e sublime trono. João observa que do trono, preste atenção nisso, do trono saem, saem como se tivessem um alvo pré-estabelecido por Deus. Saem relâmpagos, vozes e trovões. Os relâmpagos vão representar os juízos e a ira de Deus que virão sobre a terra. Vozes e trovões são as sentenças do julgamento final. E diante de tudo aquilo, ele começa a ficar maravilhado. O texto diz que existia diante, à frente do trono, existiam duas coisas. Quantas coisas? A primeira, ele vê que existem 7 tochas incandescentes acendidas, ou 7 lâmpadas acesas, que representavam os 7 Espíritos de Deus. Uma referência à plenitude e a majestade do Espírito Santo. Então, no início dessa visão, João se depara com Deus Pai no trono e com Deus Espírito Santo à volta do trono. Mas me parece que falta alguém aí nessa história. Talvez João olhe e parece que está faltando alguém ali. Aonde está ele?
Talvez a atenção dele comece a percorrer a extensão daquela sala, mas a cada olhar, a cada foco para o qual ele se concentra, surge uma nova descrição, uma nova revelação de Deus. Diante do trono, estava o Espírito Santo em toda a sua plenitude. E o chão daquela sala, ele diz, o chão da sala, do trono, era como se fosse um mar de vidro, brilhante como cristal. Da onde ele tira essa referência? Estudiosos dizem que, muito provavelmente, João extrai essa referência de uma ideia antiga dos judeus, que acreditavam que desde a criação, desde Gênesis, quando está escrito que havia uma separação entre as águas sobre o firmamento e as águas abaixo do firmamento. Na crença judaica, as águas sobre o firmamento seriam esse piso sobre o qual Deus estabeleceu a base do seu trono. Esse piso que tinha a aparência de um mar de vidro. O salmista vai dizer no Salmo 104:3, que Deus, sobre as águas que estão sobre o firmamento, estabeleceu as bases do seu trono. A visão dele vai se ampliando. E agora ele vai contemplar 4 seres viventes. Veja, a ideia é que ele olha e enxerga 4 criaturas para as quais ele não tem definição. O que são essas criaturas? Quem elas são? Nunca vi nada igual. Nunca me contaram, nunca me referenciaram algo parecido com elas. E a melhor descrição que ele consegue apresentar daquilo que vê é comparar aqueles seres a 4 seres viventes. Não sei se são anjos, arcanjos ou querubins. Então, o melhor que eu posso dizer a respeito deles é que eles me parecem 4 seres viventes. E eles possuem características próprias. Eles estão cheios de olhos por todos os lados. Cada um deles possui 6 asas. Você já imaginou Deus mostrar para você, abrir os seus olhos espirituais para que você veja isso? Como é que você se sentiria? É ou não é assustador? Porque geralmente a gente tem a imagem de um anjo como? Me ajuda aí. Na forma de um cupido, né? Lembra daquela expressão do cupido? Cupido é um ente da mitologia greco-romana. É aquele, parece um menininho, né? Com asinha, um arco e flecha na mão, não é isso? Agora, é assim que a Escritura apresenta os anjos de Deus? São criaturas que aos nossos olhos são terríveis, no melhor sentido da palavra. Terríveis. Eu não me recordo em qual dos profetas maiores vai dizer, não lembro se é Ezequiel, acho que é Ezequiel que vai dizer, ele tem uma visão, e Ezequiel tem uma visão muito semelhante a essa de João. E um dos anjos que Ezequiel vê, de debaixo das suas asas saíam raios. João está diante de 4 seres que ele só consegue dizer são seres viventes. Eu só sei que eles são seres e que parecem ter vida. O primeiro deles tem a semelhança de um leão, o que aponta para a realeza, o que aponta para a nobreza. O segundo deles tem a aparência do quê? De um bezerro, de um novilho. E uma das traduções vai dizer que tem a aparência de um boi, o que representa a força. O terceiro deles tem um rosto como se fosse o rosto de um homem.
o que aponta para a sabedoria, para a inteligência. E o quarto ser, ele tem um rosto como que parecendo uma águia quando ela voa. O que traz a ideia de agilidade, de rapidez, celeridade. E agora, João observa que esses quatro seres, eles têm uma missão. Existe um propósito na existência deles. O propósito para a existência deles é sem descanso de dia e de noite. Eles louvam e adoram aquele que está sentado no trono. Dia e noite sem cessar, eles declaram e proclamam: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Dia e noite sem cessar. Lembra? João foi convidado para participar do quê? Eu falei para vocês no começo, de um culto no céu. Um culto de louvor e adoração. A gente fica aqui quanto tempo num culto oficial de domingo? Aproximadamente umas 2 horas. Se muito, né? Se o grupo de louvor cantar um louvor a mais do que está no script, e a gente tiver que ficar de pé, como é que a gente já começa a se sentir? Incomodado ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, sim. Se formos sinceros, sim. Mas vai cantar mais um louvor? Precisa louvar para pedir o dízimo aqui? Precisa cantar um louvor no encerramento da mensagem? O pregador, de fato, vai chamar o grupo de louvor para vir à frente e cantar mais uma mãe, já cantou 6 músicas. Essa é a luta que eu e você encontramos com isso aqui, ó. Isso que a gente chama de carne. E se formos sinceros, a gente passa com grande facilidade um bom tempo diante de algo que não edifica, não tem proveito, não tem valor algum, não traz nenhuma edificação para a nossa vida. É ou não é fácil você chegar na sua casa hoje, ainda hoje? Amanhã é feriado? O feriado é hoje, né? Mas quem trabalha amanhã? Levanta a mão aqui. Deus abençoe você. Mas se você não trabalhasse amanhã, seria ou não seria muito fácil você chegar em casa hoje e ainda ficar 2 horas com o celular na mão? Sim ou não? Ah, irmão, mas de letra, eu tiro isso de letra. Nós encontramos grande facilidade para fazer aquilo que a nossa carne gosta. E encontramos uma dificuldade muito grande para louvarmos a Deus, para buscarmos a sua face. Deixa eu falar algo para você que eu tenho aprendido nesses anos. A salvação, ela é gratuita. Entenda o que eu vou dizer para você. A salvação é de graça. De graça porque Cristo já pagou o alto preço pela salvação de cada um de nós. Agora, existe uma palavra na Escritura que se chama unção. Diga comigo, unção. A unção custa e custa caro. Quer servir a Deus com excelência? Busque unção. A unção vai tirar você das garras da sua própria carne. A unção vai arrancar você da frente daquilo que te atrai. A unção vai te levar para o esconderijo, para o secreto de Deus. A unção vai te levar para dentro do teu quarto. A unção vai encharcar você de suor e de lágrimas. A unção vai queimar você de dentro para fora. Mas isto custa, e custa caro. Ninguém sai daqui e vai na esquina comprar uma dose de unção, uma medida de unção. Unção você adquire
no seu dia a dia com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua atitude de dizer para você mesmo, para o seu ego, para o seu interesse: não, basta, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu entendo, eu preciso de Deus, a minha alma clama por Deus, como terra sedenta pela chuva, assim a minha alma deseja o Senhor. Agora a pergunta para nós meditarmos e é para a gente avaliar aqui dentro, tá? Quem hoje se sente assim? Não precisa levantar a mão nem se pronunciar, só para você pensar. Você se sente assim hoje, tão desejoso por Deus, tão sedento por Deus, tão faminto por Deus, a ponto de sair daqui hoje e dar continuidade ao culto? Existe um propósito na existência dos 4 seres. Eles não têm descanso. De dia e de noite, a função deles é dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, os 24 anciãos se prostram, se rendem diante daquele que está assentado no trono, tiram as suas coroas e oferecem como oferta a Ele. Toda a corte celestial, todos os seres na sala do trono, estão prostrados, reverenciando aquele que é o único digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração. Encerramos o capítulo de número 4 e agora João vai entrar no capítulo de número 5. Parece que gradativamente ele vai tendo um vislumbre maior daquilo que Deus quer lhe mostrar. E agora, olhando para aquele que está sentado no trono, ele observa que na mão direita de Deus tem um livro. Esse livro, ele está escrito por dentro e por fora. Está selado com 7 selos. O texto original não usa a expressão livro. O texto original diz que é um pergaminho ou um rolo. Ele está na mão direita de Deus, porque Deus é o detentor de todos os direitos que estão estabelecidos no livro. O livro, ele está selado com quantos selos? Não, mais forte. Quantos selos? 7 selos. O livro, ele está selado porque ele guarda os mistérios, os planos, os propósitos de Deus, que não podem ser revelados a qualquer um e em qualquer tempo. A ideia de ser um pergaminho selado com 7 selos, ela aponta para um costume da época. A ideia é que esse pergaminho, que esse rolo, tratava-se de um testamento. Como é que eram lavrados os testamentos naquela época? O testador, vou me usar como exemplo aqui. Vamos supor que nós estivéssemos naquela época e eu, Ricardo, vou lavrar meu testamento. O que o testador fazia? Chegava e escolhia 7 testemunhas, 7 pessoas chegadas, amigos, conhecidos. Carlos, o Júnior, Giselda, Monique, a Ana, o Gerson. Vou escolher 7 pessoas do meu ciclo de amizade. Pessoal, eu preciso lavrar meu testamento, vocês me acompanham? Aí vocês dizem sim. Vou repetir a pergunta, vamos lá? Pessoal, eu preciso lavrar meu testamento, vocês me acompanham? Muito bem. Lembrem-se que vocês, como testemunhas do testamento, vocês precisam levar o selo de vocês. O que era o selo? O selo geralmente era um brasão,
Podia ser uma peça solta, podia ser um broche. Geralmente ele vinha na forma de um anel. Então eu marcaria com vocês data e hora, e no dia marcado, vamos lá, pessoal? Vamos. Iríamos nós diante da autoridade da cidade, o cartorário. O testador chegava para o cartorário e descrevia, relatava qual era a sua vontade depois da sua partida, para quem ele ia deixar os seus bens. Escuta, ó, meu carro, minha moto, vai para fulano, para o ciclano, a casa a gente vende, vocês vendem, racha o dinheiro, divide entre a esposa, os filhos e tudo mais, aquele campo assim, assim, assado. Depois de redigido, o diretor do cartório, lá, o escriturário, ele lia na presença do testador e das testemunhas. Está certo? Está certo. As testemunhas entenderam? Entendemos. Muito bem. Fechava-se o pergaminho, ele vinha com cera quente e derramava cera quente. Primeira testemunha, põe o teu selo. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, as 7 testemunhas. Então agora o testamento ele tem valor legal. Ele tem razão de ser. Ele manifesta a última vontade do testador, que não pode ser mudada. Ei, o que está no livro, o que está no testamento, não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Quando o testador morria, o cartorário chamava os herdeiros, e junto com os herdeiros, as 7 testemunhas. Abria-se o testamento, lia-se e dava valia legal para aquilo que estava estabelecido. Diante daquele que está sentado no trono, esta é a visão de João, esse é o entendimento que ele tem. Deus tem na sua mão um testamento que não pode ser mudado. Esse testamento ele está escrito por dentro e por fora. Ele está lacrado com 7 selos. E no meio da cena surge um anjo forte. Um anjo forte. E esse anjo vai bradar. Ele vai erguer a sua voz como um leão e vai soltar um urro na sala do trono com uma pergunta para a qual parece não haver resposta positiva. A pergunta que ele vai apresentar, para essa pergunta, parece que não existe uma boa resposta para ela. O anjo brada: quem é digno de tomar o livro e desatar-lhe os selos? E lá aconteceu o que acontece aqui: silêncio. João provavelmente está cheio de expectativa. Cadê aquele que pode tomar o livro? Cadê aquele que pode abrir os selos? E a resposta que surge em meio ao silêncio é a seguinte: ei, pessoal, é lógico que eu estou conjecturando, tá? Ei, ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém foi achado digno para tomar o livro, abrir os seus selos, nem sequer para olhar. Olha, quase que eu derrubo o óculos. Para olhar para ele. O que será que está escrito lá, hein? Que valor tem esse testamento? Que grandiosidade ele traz consigo, ele apresenta. Diante disso, só resta para João uma atitude. Ele começa a chorar. Ele chora e chora muito.
Talvez, passasse pela cabeça dele um filme. Eu acreditei, eu confiei, eu criei, cheguei até aqui. E será que tudo isso que eu vivi, ele termina aqui nesse momento? Será que não existe um que possa pegar o livro, que possa abrir os seus selos? Então ele está profundamente angustiado. João está onde? Em um culto de louvor e adoração a Deus. Em meio às lágrimas. Ei, irmãos, em meio às lágrimas, enquanto ele chora, um dos 24 anciãos, um deles, se aproxima dele. Eu imagino, posso imaginar, que ele sorri para João. Ei, João, não chores. Será que você não está sentindo falta de alguém aqui, João? Deus Pai está no trono, Deus Espírito Santo está à volta do trono. Não está faltando alguém aqui, João? João não chora, não. Ei, irmãos, se a gente guardar essa palavra, diante daquilo que a gente vive todo dia, diante das lutas que a gente enfrenta todo dia, diante das notícias ruins que a gente recebe todo dia, se a gente guardar essa palavra, ei, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu, João. Ele venceu. O seu Cristo é vencedor. Ele venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A ideia que o texto apresenta é que João, ao enxugar as lágrimas dos seus olhos, enquanto está ouvindo o ancião, quando ele seca as lágrimas dos olhos, e essa é a ideia que o texto traz. Parece que ele pisca e aí ele vê. E então, eis que eu vi, no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, o Cordeiro. Vale um glória a Deus, irmãos. Eu vi o Cordeiro como que se estivesse morto, como se tivesse morrido, porque ele traz consigo as marcas do seu embate, da sua batalha, do seu sangue, suas vestes. O sangue que pagou o preço por mim e por tua vida. O sangue que trouxe redenção para nós, que nos resgatou. O cordeiro que parecia que estava morto. E aí João deve ter se lembrado das palavras de Cristo. Eis que estive morto, mas eis que agora vivo para todos sempre. Amém. João, ele venceu. Então ele vê o cordeiro. E o cordeiro que João vê tem características únicas que lhe são peculiares. Ele diz assim: vi o cordeiro que parecia que tinha morrido, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Traduzindo, ele tinha 7 chifres. Chifre representa poder e autoridade. Ele está dizendo: eis que ele tem toda a autoridade. 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus, ele tem toda a unção, todo o poder, toda a glória, toda a majestade. É assim que eu posso enxergá-lo. É assim que João o vê, o Cristo vencedor, cheio de autoridade, cheio de unção. Então, ele se aproxima
daquele que está sentado no trono. E ele recebe da mão direita do Pai o livro. E quando ele recebe o livro, o texto diz que os 4 seres viventes se prostram. Na sequência, os 24 anciãos também se prostram diante dele. E agora, tanto os seres viventes quanto os 24 anciãos trazem em uma de suas mãos uma harpa para adorar, louvar e glorificar ao Cordeiro. Em outra mão eles têm, cada um deles, uma taça de ouro. Pergunto para você, o que tem dentro dessa taça? Um vinho glorificado? Água? O que tem? A oração dos santos. Isso quer dizer, irmãos, que toda vez que eu e você louvamos, toda vez que eu e você glorificamos a Deus, toda vez que eu e você oramos diante de Deus, as nossas orações, elas não se perdem no espaço, elas não caem aqui ou acolá. As nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, ela sobe diante da presença de Deus e são recolhidas para serem apresentadas como oferta agradável a Deus. Então, vale a pena persistir, vale a pena continuar adorando a Deus, louvando a Deus, a despeito do que você está vivendo. Vale a pena continuar proclamando as grandezas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, sobre os nossos sonhos. Vale a pena continuar orando, vale a pena continuar clamando a Deus. Não há desperdício, não se descarta o louvor, a lágrima de um servo, de uma serva de Deus. Deus conhece perfeita e plenamente cada uma das nossas lágrimas, cada uma das nossas petições, cada um dos nossos clamores e pedidos por socorro, porque tem hora. Quem aqui nunca clamou pelo socorro de Deus? Cada um de nós. E sabe o que ele diz para mim e para você? Assim como a galinha, ela abre as asas e ela recolhe, ela deseja recolher para debaixo de si os seus filhotes. Assim sou eu com vocês. Então corre para a segurança da proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nas taças de ouro, suas orações, sua adoração, o seu clamor, sua oferta de ação de graças a Deus, em taças de ouro, sendo apresentadas diante daqueles, irmãos, na sala do trono, num ambiente de santidade, a nossa vida, o nosso clamor, as nossas palavras sendo ofertadas diante de Deus. Os seres viventes e os anjos, ou melhor, e os anciãos, eles se prostram e vão adorar o Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, para aquele que está sentado no trono, os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. João está onde? Num culto de louvor e adoração. E agora esse culto ele vai se ampliar. Diante do Cordeiro, lembre-se que no capítulo 4 eles louvam o que está no trono. Agora eles estão adorando o Cordeiro.
E esse culto vai se expandindo. Depois que os seres viventes e os anjos adoram o Cordeiro, agora João ouve a voz de milhões e milhões, de milhares e milhares de anjos. Parece-me que se abre uma janela naquela sala, e a adoração se amplia a todos os seres celestes, e João começa a ouvir milhões de vozes de anjos que vão adorar o Cordeiro, e vão declarar: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e louvor. Para aí? Não para aí. O louvor se estende, agora parece que ele alcança as nações, ele alcança as multidões. Ele diz assim: então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos eles dizem amém. Será que esse louvor, será que esse ato de adoração nos alcança hoje? Dá para perceber? Ele se expande, ele cresce, ele começa no céu, e a ideia é que ele termina aqui entre nós. João tem a visão de que toda a criação agora está louvando, está glorificando, está exaltando aquele que está no trono e ao Cordeiro, por toda a sua majestade, bondade e misericórdia. E eu vou encerrar aqui com vocês. Antes de encerrar, deixa eu fazer uma pergunta. Alguma consideração? Sim. Sim. Na verdade, essa expressão a gente vai encontrar aqui no Apocalipse. Nas primeiras aulas a gente destacou que o Apocalipse ele vai usar muito uma linguagem figurada, uma linguagem alegórica, para apresentar para a gente alguns símbolos, é um livro carregado de símbolos, é um livro carregado de uma numerologia, e que cada um desses símbolos e números, eles vão trazer um significado. Especificamente, os 7 Espíritos de Deus é uma referência à pessoa do Espírito Santo. E por ser 7, ele trata de plenitude e completude, ou seja, o Espírito Santo em sua perfeição. Então, toda vez que a gente vê aqui no livro do Apocalipse essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, é uma referência específica à pessoa do Espírito Santo. Lembra que nessa passagem que a gente estudou hoje, olha como isso é lindo. Nessa visão, nessa revelação que o João tem, ele vê Deus Pai no trono, aquele que está sentado no trono. Diante do trono, ele vai ver os 7 Espíritos de Deus, que é a referência ao Espírito Santo. Deus Espírito Santo. E agora ele vê o Cordeiro, Deus Filho. Então você vê que toda a Trindade ela está simbolizada e representada nessa visão de João. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Mais alguma coisa, irmãos? Entendi. Perfeito. É um modo de ver, uma visão escatológica. Existem visões diferentes, mas esta sua também é uma delas. Tá? Nós estamos passando assim, que uns falavam, nós vamos passar tribulação, não vamos passar tribulação. Eu né, modo de ver esses 7 selos, cada vez que vão sendo abertos. São períodos, né? São períodos. Que nem, por exemplo, meu modo de pensar, nós estamos vivendo uma fase de que se prega uma palavra, mas está pregando muito vazia, né? Então, assim, está um dos selos, assim, que as pessoas estão pregando assim, muito assim, vamos supor, prosperidade. Porque, na realidade, o que Deus está falando é santo, santo.
assim pregava a verdade, né? Raça de víboras. Então, assim, ele era bem. Então, na minha visão, nós estamos numa fase dos selos, né? Sim. Essa é a minha concepção. Sim. É uma das correntes teológicas, essa sua maneira de ver. As eras da igreja, as fases da igreja, a abertura dos selos. Na semana que vem, provavelmente o pastor Fernando vai estar aqui ministrando a aula, nós vamos entrar na abertura propriamente dita desses selos. E aí nós vamos ver que alguns desses selos, alguns dos acontecimentos que vão ocorrer depois da abertura dos selos, muito disso a gente vai ver, poxa, mas será que isso não aconteceu lá atrás? Será? Porque realidades históricas vão apresentar para nós a possibilidade disso já ter ocorrido em algum tempo, em algum momento da história. Ok? Só vou adiantar para vocês. O que acontece quando ele abre o primeiro selo? O que João vai ver? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Certo? Então aí a gente vai ver fases da igreja, historicamente falando, que muitas delas parecem se enquadrar naquilo que os selos estão anunciando. Parece que já ocorreram. Entende? E aí a gente volta naquela questão das correntes escatológicas. Alguns são dispensacionalistas, acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, outros são amilenistas, outros são pós-amilenistas, tá bom? Mas aí, no decorrer das próximas aulas, a gente vai tentando enquadrar o pensamento de cada um aqui, tentando trazer uma direção. Mais alguma observação? Vai, Júnior. E eu lembro que eu não lembro de algumas outras coisas, mas essa foi a vez que eu nunca tinha falado assim com Deus. E eu não tenho vergonha de dizer. Eu lembro que eu saí pela rua assim no Japão, não lembro como se fosse agora. Saí chorando assim pela rua do Japão e comecei a falar: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor quer tomar meu filho? Eu te sirvo. O Senhor sabe a fé que eu tenho até hoje. Eu sempre busquei, o mais falho pecador, limitado que eu sou. Eu não aceito isso. E eu lembro que eu andava assim, chorando, parava no lugar, daquela lá com uma irmã, tentando essa fé que não abaixava. Falei: Senhor, é um Deus de poder, né? Eu lembro que eu orava assim: se o Senhor mover o dedo, essa fé vai embora, independente do que está acontecendo com ele, faz alguma coisa. Eu não aceito, Deus, eu não aceito o Senhor tomar meu filho, por mais que o Senhor me deu. Eu lembro que eu falava bravo mesmo, mas bravo com Deus, entendeu? Ao ponto de gritar e de entrar em desespero, assim, chorando, e Deus, eu não aceito, eu não estou no meu país, e aqui eu sei que a medicina não é igual, enfim, uma série de circunstâncias, tudo. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo assim, não sei se foi uma hora, peguei e voltei lá para casa, o apartamento dessa irmã, era a casa. Voltei para a casa dela, a irmã Sakamoto, e falei: irmã, está voltando, a febre está indo e está voltando. Falei: irmã, vamos para o hospital então, já que não tem outro jeito, a gente tem convênio, tudo, né? Eu falei: então vamos para o hospital em Tóquio, do lado de Tóquio, que a gente morava, tão longe, mas não tão perto.
resumindo. Aí nós fomos no hospital e eu estava decidido a qualquer coisa, porque eu sou assim, sabe? Eu peguei e falei, não, eu tenho que salvar meu filho, minha família, enfim, não aceito, fomos. Aí nós chegamos lá, né, ficamos esperando para fazer a consulta, e o médico atendeu, era plantonista, de madrugada, tudo. Aí eu lembro que o médico chamou a gente para atender, tudo, e falou, vai ter que fazer alguns exames, assim, mas ele vai melhorar, só que ele não tinha melhorado. E ele não melhorava. Eu sabia medir, eu já me comunicava bem em japonês. Eu lembro que teve uma hora que a irmã saiu lá, e a Daniela ficava um pouco, saía, a gente revezava, tudo. E essa febre ela não baixava, falei, Senhor. Aí veio uma enfermeira lá, acho que é enfermeira, alguém lá, não sei falar certo assim, a função da pessoa, ela falou, já está aqui no tempo, você vai tocar o plantão, assim e tal, você vai ter que voltar, e amanhã você passa no remédio. Como se fosse agora, eu falei assim, chama o chefe do hospital, chama a polícia, enquanto vocês vão resolver o caso do meu filho, não sai daqui, ninguém me tira daqui. Aqui no hospital, vocês têm que, meu filho tem que sair daqui numa posição, tem que ter um diagnóstico daqui, ninguém me tira daqui. Chama a polícia, quem vocês quiser, daqui não sai. Aí, beleza, fiz todos os exames, ficamos lá, e eu estava em oração, mas eu fiz com convicção aqui, sabe? Ficando em oração, tudo, aí começou a melhorar, não descobriu o que era nem nada, mas deu um remédio que começou a melhorar, falou, nós vamos voltar, se precisar, amanhã a gente volta. Aí, irmã, nos acalmou lá tudo, em oração, tudo foi no dia seguinte, eu peguei, lógico, não dormi nada, esperei amanhecer o dia, e fui no consultório do médico lá da nossa cidade, que era um médico muito bom, mas como era feriado, não sei se era sábado ou domingo ou uma segunda, aí na semana, no dia normal da semana, ele abriu o consultório. Nós fomos lá para passar pela consulta, aí ele falava um pouquinho de espanhol também, me ajudou também. Nós vamos resolver o caso do seu filho. Aí ele viu todo o procedimento que fez lá, aí ele descobriu o que era. Ele falou assim, seu filho tem exatamente isso. Em paz, pai. Mas até acontecer tudo isso, irmão, você está me falando agora da praça, da nossa oração, assim, Deus é fiel, porque não tinha muito o que fazer. A gente não tinha o que fazer. E só que a gente dependia, além de Deus, dessas pessoas que tinham conhecimento técnico da situação. Olha, eu me lembro assim como se fosse eu dou glória a Deus, porque eu falei, Senhor. Isso fortalece a nossa fé. Você está falando que fortalece a mim, fortalece todos nós que estamos ouvindo. Irmãos, vale a pena. Vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena acreditar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. O salmista diz, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo. Porque se o Senhor não guardar a casa, querido, o nosso esforço não vale muito, a nossa corrida não vale muito. É o Senhor. Nós temos que aprender isso, entregar a chave da nossa casa, da nossa vida nas mãos de Deus e dizer para Ele, toma conta, Senhor, toma conta. O que for da minha responsabilidade, eu estou aqui, eis-me aqui, mas toma conta, toma conta. Amém? Mais alguma coisa? Então fica de pé, nós vamos encerrar. Assim como essa revelação provavelmente impactou e causou tantas maravilhas na vida de João, eu creio nisso. Eu creio que essa mensagem que a gente ouviu aqui hoje também pode trazer esse efeito para nós, para a nossa vida, amém? Que Deus possa encontrar em nós essa mesma disposição, a mesma disposição desses que estão lá nesse momento dizendo santo, 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 que Ele possa encontrar em nós, quando a gente for dormir, quando a gente acordar, essa mesma disposição. Aquilo que o Senhor diz para a mulher no poço, à beira do poço, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um desses que aqui estão nessa noite, pela vida desses que vão assistir, ó Pai, a ministração dessa aula hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, as vidas, os lares, as famílias. O Senhor é conhecedor de cada necessidade, de cada problema que os meus irmãos têm nessa noite. Que o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, possa vir em socorro e auxílio dessas vidas. Leva-nos de volta para casa agora, em paz, em segurança. Dá-nos uma continuidade de noite junto de Ti. Que tenhamos, ó Deus, uma continuidade de semana também,
abençoada na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês.